Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 55. Palavras de um conselheiro divino. Faz algum tempo, numa visão noturna, encontrei-me em reuniões de concílio. Nessas reuniões, foram pronunciadas palavras mais humanas que divinas. Considerava-se a obra médica nome do local ocultado. Propunha-se planos que atrapalhariam a obra e em nada aliviariam a situação, a não ser que fossem modificados. Pediu-se à Associação Geral que se comprometesse a levantar uma quantia de nada menos que $20.000, ou que se tornasse responsável por essa quantia para estabelecer um sanatório nome do local ocultado. Por se haver o pastor X recusado a conseguir colocar essa obrigação adicional sobre a Associação Geral, ele foi severamente censurado por alguns. Mas, nas condições existentes, pensava que o Senhor lhe havia proibido lançar esse fardo sobre a associação. Honro o critério do pastor X quanto a essa questão. Voltando, porém, à reunião do concílio, mais uma vez, aquele que há muito vem sendo nosso conselheiro estava presente para nos dar a palavra do Senhor. Ele disse: o Senhor não seria glorificado ao se colocar um jugo de dívidas sobre a Associação Geral. Ele tem atuado de maneira especial para romper do pescoço de seu povo as amarras dos jugos da dívida, que por tanto tempo tem usado. A Associação Geral não deve trilhar outra vez a mesma vereda por eles palmilhada. Alguns ainda não aprenderam a lição que Cristo ensinou quanto à construção de uma torre. Qual de vós, ele perguntou, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lucas 14, versículos 28 a 30. Esse conselho tem sido desatendido. Quando os homens que estão em posição de responsabilidade têm tanta pressa em estabelecer alguma nova instituição de forma inoportuna, a exibição feita não somente é contra os interesses da causa do Senhor, mas contra o interesse daqueles que, na sabedoria humana, têm procurado avançar depressa demais. Deus não é glorificado pelos que tentam ir mais depressa do que ele orienta. O resultado é perplexidade, embaraço e tristeza. O Senhor não quer que seus representantes repitam esses erros, pois o registro passado desses movimentos não o glorifica. Manuscrito 144, 1902. Não permitir que os erros do passado se repitam. Tem se apoderado da mente de alguns uma espécie de frenesi que os leva a fazer o que consome dinheiro sem qualquer perspectiva de produzir recursos no futuro. Se esse dinheiro tivesse sido usado da maneira que o Senhor desejava que fosse, obreiros teriam se levantado e se preparado para fazer a obra que deve ser feita antes da vinda do Senhor. A má administração de recursos revela a necessidade da advertência do Senhor, de que sua obra não deve ser limitada por projetos humanos, de que ela deve ser feita de maneira que fortaleça sua causa. Trabalhando com planos errados, muitos têm colocado dívidas sobre a causa. Não permitam que isso se repita. Os que estão à frente do trabalho devem agir cautelosamente, recusando-se a enterrar a causa de Deus em dívidas. Ninguém se mova de modo negligente e descuidado, pensando, sem conhecimento de causa, que tudo irá bem. Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 283 e 284. Resgatar as dívidas. Deus determina que aprendamos lições dos fracassos do passado. Não lhe agrada que suas instituições sejam sobrecarregadas com dívidas. Chegamos ao tempo em que devemos caracterizar a obra pela recusa de construir edifícios grandes e caros. Não devemos copiar os erros do passado, envolvendo-nos cada vez mais em dívidas.
devemos antes nos esforçar para acabar com as dívidas que ainda restam em nossas instituições. Nossas igrejas podem ajudar nessa questão, se o desejarem. Aqueles membros a quem o Senhor tem dado recursos podem investir seu dinheiro na causa, sem juros ou com uma taxa baixa, e podem, com suas ofertas voluntárias, ajudar a sustentar o trabalho. O Senhor pede que você lhe devolva com alegria uma parte dos bens que ele lhe emprestou, tornando-se assim distribuidor de seus benefícios. Review and Herald, 13 de agosto de 1908. Em tempo de reforma, virão os recursos. Quando houver uma volta para Deus e confissão dos pecados, quando a necessária reforma ocorrer, o zelo vai se unir com a integridade para restaurar o que tem sido retido. O Senhor manifestará seu amor perdoador, e os recursos surgirão para pagar as dívidas de nossas instituições. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 89. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje, clamemos a Deus que abençoe nossas instituições, dando sabedoria aos líderes para administrar de maneira sábia e prudente os recursos do Senhor. Que Deus lhe abençoe.